Olá, bora falar de um assunto chave para a saúde dos investimentos no longo prazo: o rebalanceamento de carteira. Pensa assim, uma carteira de investimentos é tipo uma dieta. A gente define um plano, bem equilibrado, com os nutrientes certos para alcançar os objetivos, certo? Mas a grande questão é, essa dieta continua balanceada com o passar do tempo? Pois é, com o tempo, o mercado age, sabe? Alguns ativos engordam mais, outros menos, e aquela alocação original, a tal dieta perfeita, acaba saindo dos eixos. E o perigo é que isso pode aumentar o risco da carteira toda, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Para a gente entender direitinho como corrigir isso, nosso papo vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, o que raios é rebalanceamento? Depois, por que o equilíbrio é tão vital? Em seguida, vamos ver qual o momento certo e o jeito certo de fazer o ajuste. E por fim, o que amarra tudo isso junto: a disciplina. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que significa rebalancear? Na essência, é simplesmente o ajuste para garantir que a gente se mantenha fiel à estratégia original. Então, o pulo do gato é o seguinte: rebalancear não é sobre mudar de estratégia, mas sim sobre voltar para ela. É o processo de tempos em tempos, ajustar os pesos dos ativos para que eles voltem para as porcentagens que a gente definiu lá no início, mantendo tudo alinhado com o nosso perfil de risco e nossos objetivos. Agora que a gente já entendeu o que é, vem a pergunta óbvia: mas por que isso é tão importante assim? A resposta está toda na gestão de risco e em manter o foco. Imagina só essa carteira ideal, a nossa dieta inicial. Tudo perfeitamente dividido: 25% em renda fixa, 25% em multimercados, 25% em ações no Brasil e 25% em ações pelo mundo. Um portfólio diversificado, alinhadinho com o plano. Lindo, né? Agora, olha que interessante o que acontece depois de um aninho sem nenhum ajuste. Vamos supor que foi um ano espetacular para as ações de tecnologia lá fora. A renda variável global, que mandou super bem, pulou para 31% da carteira. Bom, à primeira vista parece ótimo, mais lucro. Só que, na verdade, isso aumentou o risco de forma silenciosa. A carteira ficou bem mais dependente de um único tipo de ativo, bem mais arriscada do que o plano original previa. E tudo isso sem que nenhuma decisão ativa fosse tomada. E esse exemplo que a gente acabou de ver ilustra perfeitamente os benefícios. Primeiro, o controle de risco, para evitar que um único ativo tome conta do pedaço. Segundo, e talvez o mais difícil de engolir, a disciplina. O processo força a vender o que subiu e comprar o que caiu, de um jeito sistemático, sabe? É o contrário do impulso de só correr atrás do que está na moda. E, claro, garante que a estratégia de longo prazo continue nos trilhos, sem desvios. Ok, controle de risco e disciplina são cruciais. Entendi. Mas com que frequência se deve fazer isso? Chegou a hora de a gente explorar os gatilhos que mostram o momento certo para reorganizar a casa. Olha, não existe uma regra de ouro, mas temos alguns gatilhos bem claros. O mais comum é por tempo. Definir uma revisão a cada 6 ou 12 meses e ponto. Outro jeito é por gatilho ou por bandas. Se uma classe de ativo desviar, sei lá, mais de 10% da meta, é hora de agir. Grandes chacoalhadas no mercado ou até mudanças nos nossos próprios objetivos de vida também são momentos perfeitos para uma revisão. Sabendo quando agir, o próximo passo é entender como fazer isso na prática. E a boa notícia é que o processo é bem direto. Dá para dividir em 3 passos bem simples. O processo todo é muito lógico. O ponto de partida é sempre o plano, qual é a alocação-alvo. Esse é o nosso mapa. Depois, um diagnóstico rápido, onde a carteira está hoje. É como ligar o GPS para ver a localização atual. Aí a gente compara os dois e vê as diferenças. Por fim, a ação: executar os ajustes para voltar para a rota original. É um ciclo de planejar, verificar e agir. Simples assim. Tá, mas como executar esse ajuste? Basicamente, existem 2 formas principais. A primeira é vender um pedaço dos ativos que subiram demais e usar essa grana para comprar aqueles que ficaram para trás. Funciona, mas pode gerar custos de corretagem, impostos. A segunda forma, que geralmente é a preferida, é usar os novos aportes. Em vez de vender, o dinheiro novo que entra vai direto para os ativos que estão abaixo da meta. É uma forma muito mais eficiente e que evita custos desnecessários. E, finalmente, chegamos ao pilar que sustenta toda essa estrutura: a nossa última e talvez mais importante seção: a disciplina. Porque no fim do dia, investir com sucesso tem tudo a ver com foco na estratégia e não em tentar prever o futuro. É fundamental que isso fique muito claro. Rebalancear não é uma tentativa de adivinhar o que o mercado vai fazer amanhã. Ninguém consegue prever o futuro de forma consistente.
A verdadeira força dessa estratégia está em manter a disciplina e a consistência com o plano original de longo prazo. Não importa o barulho que o mercado esteja fazendo. E essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo. Rebalancear é uma maneira de manter com disciplina uma carteira sempre equilibrada. É um ato de manutenção, de controle, não de especulação. E para a gente encerrar, fica a reflexão. A estratégia de investimentos que se adota está mais focada em tentar adivinhar o futuro ou em manter a disciplina no presente. O rebalanceamento é a ferramenta que nos ajuda a focar naquilo que a gente realmente pode controlar.